exclusivo. Larissa Manoela rompe com os pais, administradores de sua carreira e resolve abrir mão de tudo que ganhou. Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop, trazendo aí um conteúdo diferenciado aí hoje pro canal, porque a gente vai falar sobre o caso da Larissa Manoela envolvendo a sua família numa disputa milionária. Isso e também outros famosos, né, que já passaram por casos parecidos, você vai ver aqui no vídeo de hoje. Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Só da Pop a atingir a marca dos 4.000 inscritos. Deixe seu likezinho aí no vídeo que ajuda muito. Comenta aqui embaixo na parte dos comentários que isso também colabora muito para o crescimento do canal, para que nosso vídeo tenha alcance e engajamento na plataforma do YouTube. E ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Então vamos falar agora do caso da Larissa Manoela, que esteve agora nesse último domingo no Fantástico dando uma entrevista sobre a situação dela familiar envolvendo, né, os pais que administram, né, a fortuna dela desde que quando ela começou pequenininha ali entre uns 4 ou 5 aninhos de idade, né, que ela começou a trabalhar como modelo até ter sua primeira oportunidade como atriz. Ela também trabalha como cantora, já lançou alguns álbuns, enfim. A Larissa Manoela, ela tem uma fortuna estimada ali em torno dos 18 milhões de reais. Uma fortuna que se acumulou até os seus 18 anos, mais ou menos. E, né, a atriz, ela já vinha, né, depois que ela atingiu a maioridade, ela vinha tentando entender melhor o patrimônio dela, o dinheiro que ela tinha, né, porque sempre ficou sob a administração dos pais dela. E isso começou a gerar alguns atritos, né, entre ela e os pais. Inclusive, né, a Larissa, durante a entrevista no Fantástico, ela deixa bem claro que isso não tem nada a ver com influência do novo namorado dela, porque esses problemas que ela tá passando já vinham acontecendo antes desse novo relacionamento que ela tem. Até muita gente vem especulando na internet que o namorado, né, poderia ser uma má influência na vida da Larissa e gerando essa discórdia dela com os pais, mas ela desmentiu isso durante a entrevista no Fantástico. E a gente vê, né, que ela menciona algumas propostas, algumas negociações, né, tentativas de negociação que foram feitas com os pais. Ela menciona que chegou a fazer uma proposta de 60% para ela, 40% para os pais em relação a todo o patrimônio acumulado. E ela recebeu uma contraproposta, né, mencionando que os pais ficariam com os 60% e ela com 40% da fortuna. E aí, né, ela menciona que chegou a fazer uma nova proposta de 50% a 50%, né, dividir igualmente para cada lado. E aí, né, chegou ainda uma outra condição onde os pais mencionam que além dos 50% que ficariam com eles, eles teriam um acréscimo, uma porcentagem a mais pelos próximos trabalhos da Larissa Manoela, dos próximos 10 anos da carreira dela. Então, assim, uma coisa bem, mas bem absurda, né? Então, durante a matéria do Fantástico, a gente vai ver, né, muito dessa situação que ela tá passando, porque ela acaba abrindo mão dos 18 milhões, né, da fortuna que ela acumulou até os 18 anos, deixando claro que isso ficaria para os pais dela, mas dali por diante ela seguiria sozinha, né? Ela mesma administrando, né, o seu trabalho, o seu patrimônio. Pelo visto, a situação não vai chegar ao fim nem tão cedo, né? Essa disputa aí vai ser um negócio que vai durar, né? A gente vê a repercussão disso nas redes sociais, onde muita gente, né, achou que foi de uma classe absurda, né, da Larissa abrir mão, né, do patrimônio. Outros acham que foi uma loucura o que ela fez. Enfim, ainda é muito cedo, né, pra gente bater o martelo sobre isso, né, porque até então essas negociações que estavam acontecendo, né, não chegaram a um fim. Mas ela deixa claro, né, que abriu mão disso pelos pais, na esperança até de que a relação deles possa melhorar dali pra frente. O que também me parece que não vai acontecer. E é claro que a gente pode fazer aí um paralelo com a história de outros famosos que passaram também por uma situação muito parecida. Só queria entender, então, esse negócio.
que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Sim, gente, não é raro esse tipo de situação no meio artístico, né? No meio de tantas pessoas famosas, sempre pinta uma polêmica, uma história, um drama familiar envolvendo disputa por patrimônio, por dinheiro. A gente tá vendo aí o que tá acontecendo com a Larissa Manoela, mas a gente trouxe aqui uma pequena lista de outros famosos ali de Hollywood que passaram por uma situação bem parecida. Começando aí a nossa lista com o ator mirim Macaulay Culkin, que fez muito sucesso no início dos anos 90, estrelando os filmes da franquia Esqueceram de Mim, né? No caso, ele fez o primeiro e o segundo. Pois é, o Macaulay Culkin, ele é um caso, assim, extremamente triste, porque ele era muito, né, famoso já desde pequeno. Ele fez um grande sucesso aí com vários filmes que marcaram ali final dos anos 80, início dos anos 90, mas assim mesmo pegando os anos 90, ele fez participação, trabalhou em muita coisa, e o pai dele tinha assim uma grande influência, né? Ele que administrava, né, os trabalhos, a carreira do Macaulay Culkin. E assim, ele era, né, o pai do Macaulay Culkin, ele foi durante um tempo conhecido como o terror de Hollywood, né? Porque assim, o cara fazia uma pressão nos estúdios pra, claro, tirar, né, uma grana bolada assim dos estúdios, né, por causa do seu filho, mas também, né, para garantir que realmente o ator, né, o seu filho, estaria nas produções. Então assim, ele fazia ali uma pressão abusiva, né, eu diria, em cima dos estúdios. Até que o Macaulay Culkin, né, que ele tinha 14 anos de idade na época, ele decidiu, né, se emancipar legalmente e nomeou o seu contador como responsável legal. E depois disso, né, ele acabou se afastando do pai. Eu não sei ao certo até quando ele ficou assim afastado do pai, dos pais, né, no caso. Mas assim, é um caso que é extremamente chocante, né? Porque você vê que se você for pesquisar lá atrás, o Macaulay Culkin, ele foi assim sugado, né? Explorado absurdamente e gerou ali, né, um embate pela fortuna dele. Fora isso, estou bem limpinho. Outro exemplo aqui que a gente pode citar, que também é um caso muito chocante, é da cantora Whitney Houston, que fez aí um sucesso internacional absurdo, com várias músicas extremamente marcantes no coração, assim, do grande público, e também estrelando alguns filmes, especialmente, né, O Guarda-Costas, que foi assim um grande sucesso na trajetória dela, e é um filme que também é recorrente na televisão. E o caso da Whitney Houston, ele também foi bem assustador, eu diria, né, porque a Whitney Houston, ela tinha, né, assim, ela era uma grande promessa, né, de sucesso para a família que cuidava, né, dela. E ela foi, né, preparada, né, pela sua mãe para se tornar, né, uma grande cantora. O pai dela, né, já era um homem assim meio influente na região onde eles viviam, né? Era um cara ambicioso. E assim, o pai da Whitney, ele, depois que veio assim o sucesso da filha, ele passou a administrar a fortuna dela e se vendia, né, como um grande produtor, né, um grande empresário, né? Ele era um produtor com um cliente só, que no caso era a filha dele. E assim, com o passar dos anos, ali pro final dos anos 90, começou, né, a se intensificar os desentendimentos entre a Whitney Houston e o seu pai, porque em um dado momento, né, ela acaba decidindo romper com o pai dela, né? Porque ela descobre inúmeros gastos absurdos que levariam ela à falência. Ela acaba descobrindo que o pai dela causou um rombo milionário nas contas dela. E assim, isso acabou gerando, né, uma separação ali entre eles. Em um dado momento, né, o pai da Whitney Houston, ele, pela idade, né, acaba adoecendo, mas até o fim da vida dele, ele cobrava da Whitney Houston que ela devia a ele mais de 100 milhões de dólares por um contrato que foi assinado e não se concretizou por pressão dele, né? Esse contrato que supostamente ele teria sido assinado numa época em que a Whitney Houston não estava bem e não havia condições dela fazer o número de shows que ele queria.
Então assim, até o fim da vida dele houveram muitas brigas, né, e uma ruptura na família, e tudo isso por causa de dinheiro. John Huston, né, era realmente um homem que, assim, se vocês pesquisarem nos documentários da Whitney Houston, recentemente teve até um filme, I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston, que vai narrar muito da trajetória dela. Vocês vão ter uma noção, né, de como é que era a relação dela com o pai. Outro caso que a gente tem que citar aqui, que é bem mais recente na memória do grande público, é a situação da cantora Britney Spears. A Britney, né, que fez um grande sucesso ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, acumulou uma fortuna absurda. Ela também passou, assim, por uma situação extremamente pesada na vida dela. A gente tem aí esse caso, né, como um dos que também mais chamaram a atenção da mídia, né? A Britney ficou sob a tutela do pai dela durante muitos anos. O Jamie Spears controlava absolutamente tudo em relação à vida profissional e pessoal da Britney. A tal ponto, né, que se a gente for pesquisar a respeito, a gente vai encontrar o testemunho de pessoas próximas da família, até de seguranças, mencionando que o Jamie Spears, ele exercia, né, um domínio sobre a filha, de tal forma que até microfones eram embutidos na casa da Britney Spears para que o pai tivesse completamente com o controle sobre a vida dela e sem que nada passasse despercebido por ele. Então, assim, tudo que acontecia na vida dela, na vida pessoal, se ela tinha que conversar ou negociar ou falar com advogado, tudo era acompanhado pelo pai dela, segundo, né, o relato de algumas testemunhas. Então era uma vida assim, a Britney viveu uma vida enclausurada durante muito tempo por conta, né, dessa situação em que o pai tinha, né, esse controle financeiro sobre ela. E isso, né, acabou afetando ela de inúmeras formas, inclusive psicologicamente. Você percebe que a Britney, ela fica um bom tempo, né, sem cantar, sem lançar álbum, sem se apresentar. E muito se deve, né, a essa realidade da vida dela, essa realidade familiar, que, né, custou um valor muito alto, que era a saúde dela, a saúde mental. E a gente vê que agora que houve esse rompimento, né, da questão da tutela dela, ela começa a querer dar, né, novos passos, mas a situação acaba sendo bem complicada, né? Não é tão simples depois de tudo isso que ela passou. E é claro, né, vale também uma citação aqui do nosso querido rei do pop Michael Jackson, que na época, né, do Jackson 5, ainda muito pequeno, né, a gente pode ver isso em documentários, em matérias, o quanto, né, o pai do Michael Jackson exercia, né, um domínio, um controle sobre os seus filhos, sobre a carreira deles, e não só assim controlando tudo, mas também, né, tendo uma conduta extremamente agressiva e até violenta com os seus filhos. Então a gente tem, assim, muitas matérias, documentários, relatos que falam exatamente sobre isso, né? Que foi extremamente difícil e pesado para o Michael Jackson e até para os seus irmãos. Então esse tipo de situação, como a gente pode ver, não é rara, não é tão incomum no meio artístico. Essa, sim, foi uma pequena lista que a gente trouxe aqui para vocês, para a gente poder relembrar outros casos, né, de pessoas famosas que passaram por isso, e se a gente investigar, pesquisar, vai encontrar muito mais. Então a gente vai continuar aí acompanhando o desenrolar dessa história, saindo mais alguma novidade a gente pode até trazer aqui pro canal. Se esse conteúdo der certo, a gente pode fazer mais vídeos assim sobre artistas aqui para o Só da Pop. Então vamos ver como é que vocês vão reagir a esse conteúdo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa repercussão do caso da Larissa Manoela, compartilhe o vídeo com os amigos, com quem se interessa aí pelo mundo artístico e os famosos, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais Só da Pop. Yeah!